Sejam bem-vindos ao canal de Ciências Sociais. Aqui vamos falar de vários temas ligados à Sociologia, História e Antropologia. Também iremos falar de outros temas que poderão englobar várias disciplinas. Se gostarem deste canal, não se esqueçam de subscrever. Neste trabalho iremos falar sobre a sociedade contemporânea portuguesa, mais propriamente as comunidades imaginadas de Meredith Ederson, fazendo uma análise a um texto, aliás a dois textos relacionados a um partido nacionalista português. Nas últimas décadas, as sociedades passaram por profundas transformações, resultando numa redefinição contínua do conceito de sociedade. Portanto, a sociedade de antigamente não é a mesma que é hoje em dia. Wallenstein argumenta que o Estado deixou de ser um referencial para a análise das sociedades, devido à emergência da economia mundo e da divisão entre países centrais, semi-periféricos e periféricos. Para quem não sabe, Portugal é um país semi-periférico. Nesse cenário, o nacionalismo e a nacionalidade são produtos culturais que são imaginados e transferidos para diferentes contextos sociais. Anderson explora como as comunidades imaginadas são construídas pelas elites através de eventos históricos reais e de instrumentos como monumentos e escolas. Ou seja, as escolas e os monumentos utilizam muitos eventos históricos para fornecer informação acerca de coisas ocorridas, de acontecimentos ocorridos. Vamos observar um excerto do manifesto do Partido Político Chega, onde está presente o confronto entre duas comunidades imaginadas, que é Portugal e a Europa. E aí são discutidos os limites da soberania e a imposição de regras por parte da União Europeia a Portugal. Assim como a notícia, portanto, iremos abordar outra situação, que é uma notícia que trata sobre a visita do André Ventura a locais históricos, e neste caso mais propriamente uma visita que ele faz a Guimarães e lá faz um discurso que nós vamos analisar. Também iremos analisar como as comunidades imaginadas desempenham um papel crucial na construção de identidades e na forma como os indivíduos se relacionam dentro de uma sociedade. Portanto, do que é que vamos falar? Vamos falar da globalização, a crescente integração, portanto, o que é a globalização? É a crescente integração das economias em todo o mundo, incluindo a movimentação de produtos, serviços, tecnologia e informações além das fronteiras. E depois vamos falar do nacionalismo, que é uma ideologia política baseada na ideia de nação. É uma ideologia que acredita na existência de características comuns em uma comunidade e tem o objetivo de controlá-las politicamente. Neste caso,
Vamos dar o exemplo de um partido português nacionalista. Vamos analisar depois como é que funciona o conceito das sociedades imaginadas e como certas elites tomam partido dessa ideologia para ganharem poder. Anderson defende e explica que as nações são comunidades imaginadas e, de acordo com Wallerstein, o conceito de nação é atualmente desajustado. Assim sendo, estes autores encontram-se em conformidade na crítica ao conceito de nação. Nas últimas décadas, as sociedades passaram por modificações profundas, provocando, dessa maneira, uma persistente redefinição do conceito de sociedade. Num quadro de globalização, o que define uma sociedade é dinâmico e complexo. De acordo com Wallerstein, o Estado como conceito deixou de ser um referencial de análise de uma sociedade. Antes, o Estado era visto como um projeto político-administrativo restrito a um território soberano, preenchido por uma população que partilhava uma certa cultura ou identidade cultural. Ou seja, o Estado era considerado um projeto nacionalista, levando à construção de um Estado-nação. Só que aconteceu aqui uma coisa que foi o capitalismo global. Ele surgiu e, portanto, na economia mundo, a economia é essa que divide o mundo em países centrais, semiperiféricos e periféricos. O multiculturalismo é uma consequência desta divisão. Neste sistema mundo, que começa a tomar forma sobretudo a partir da década de 60, percebe-se que o Estado não será mais capaz de cumprir as promessas de progresso e de redistribuição. Portugal, como eu já tinha dito, é um país semiperiférico enquadrado na União Europeia e num mundo globalizado. Logo, na atualidade, passamos a ter uma realidade que deve ser vista num quadro multicultural e global. E, obviamente, que Portugal não é exceção dessa visão. Vamos então proceder à leitura de um excerto do Manifesto do Partido Chega acerca da Europa. Depois vamos analisá-lo e mais à frente veremos então aquela notícia que eu já falei sobre a visita do André Ventura a Guimarães e também vamos analisá-lo com base em fundamento teórico. Vamos então ler o excerto do Manifesto do Chega. Este manifesto é um manifesto à Europa e está disponível no site do Chega. Defender uma Europa com estritos limites ao acolhimento de migrantes. Em linha com as nações que na Europa já manifestaram a sua clara e frontal oposição, exigiremos que Portugal possa ser soberano para decidir se aceita, quantos aceita e quais os imigrantes refugiados que aceita receber, não permitindo que nos seja imposto quem pode ou não pode, deve ou não deve transpor as portas da nossa casa. Como sempre o foi em todos os países, a questão da imigração será abordada em função das estritas necessidades das economias nacionais e da capacidade do imigrante que ficará sempre e, inapelavelmente, obrigado ao respeito estrito pelo nosso ordenamento jurídico e obrigado a respeitar as nossas regras, ritos, costumes e tradições, tal como nós, portugueses, sempre o fazemos quando acolhidos em outros países onde dominam outras raças, costumes e religiões. Lutaremos para que a Europa assuma a necessidade de consolidar as fronteiras externas do espaço da União, não só não permitindo, como não transigindo minimamente com a imigração ilegal. Defenderemos a criação de legislação europeia pela qual se puna com maior severidade a imigração ilegal no espaço europeu,
com deportação imediata de portadores de passaportes ou documentos de identificação falsificados e ou com cadastro criminal, bem como de todos os que não contribuam de forma ativa e produtiva para o desenvolvimento do país que o acolheu. Em resumo, receber migrantes no espaço da União Europeia não constitui um dever. Ser recebido como migrante nesse mesmo espaço não constitui um direito, pelo que quem recebe, se acaso decidir receber, está no seu direito de impor regras e quem é recebido, se recebido, tem o dever de aceitar essas regras. É livre, claro está, de as não aceitar, o que implicará ficar à porta. Um é livre de exigir, o outro livre de não aceitar. E não aceitando, procurar outro destino que mais se adequa aos padrões e normas de vida a que entende não dever renunciar. Esse processo da imaginação é um processo contínuo, produtivo e pronto, realmente está assente em bases históricas factuais. E é isso que vai criar o sentimento de pertença e identidade comum e dessa forma leva ao sucesso do tal nacionalismo. Essa construção, portanto, esse processo de construção da imaginação da comunidade é feito com base em monumentos, como eu já tinha dito, nas escolas, nos museus, na imprensa escrita, até no exército. Essa construção é uma construção imaginada da identidade nacional. Agora faremos a análise do certo, mais detalhadamente, depois de termos visto o que é o conceito das comunidades imaginadas de Benedict Anderson. No excerto do manifesto do Chega, podemos ver que existe um confronto entre duas comunidades imaginadas, que é Portugal, a comunidade imaginada nacional, não é? E a Europa, que é uma comunidade imaginada supranacional. Esse confronto assenta no facto de Portugal, de acordo com o Chega, ser um país soberano. Logo, assim sendo, não aceita a imposição de regras decididas pela União Europeia. Quando Chega usa expressões como a nossa casa, as nossas regras, refere-se ao direito de impor regras dentro da sua nação. Obviamente, Portugal, sendo o Estado soberano, tem que ter o direito de impor as suas próprias regras. E ao direito de não aceitar regras impostas pela União Europeia. Assim sendo, Portugal, como nação soberana, de acordo com o Chega, deve ter o poder de decidir se aceita ou não aceita receber quando e quantos refugiados e imigrantes. Refugiados ou imigrantes? A Europa, segundo o Chega, está a pôr em causa a soberania de Portugal e de outras nações europeias, porque eles falam também noutras nações europeias, portanto eles consideram que a Europa não só põe em causa a soberania de Portugal, como outras nações. E assim sendo, pede que a Europa consolide as suas fronteiras e também que crie legislação europeia para a proteção das nações. O espaço da União Europeia, assim como o espaço de cada nação, tem limites. Limites esses que são criações das sociedades imaginárias. A nação é uma comunidade imaginada. Ela é imaginada como sendo intrinsecamente limitada e ao mesmo tempo soberana. Quando olhamos para a história, vemos como é possível que nos últimos 2 séculos tantos milhões de pessoas tenham-se disposto a morrer por essas criações imaginárias limitadas. Vamos então passar a analisar um texto, um artigo que está disponível no Jornal Expresso.
O título é Como Ventura usou o imaginário nacionalista do Estado Novo e imitou Donald Trump. Eu retirei só um pequeno excerto da notícia. Vou passá-lo a ler. Ventura atribuiu ainda a sua convicção e a dos seus apoiantes à força dos genes que temos, ao espírito de Portugal que nos percorre. Do Castelo de Guimarães, disse, ecoar a voz que lhes diz não desistam. E perante este castelo eu me ajoelho em memória de Portugal, dramatizou, sem verdadeiramente se ajoelhar. Se por acaso, como aconteceu em Leiria, chovia, também isso era aproveitado. A chuva que cai hoje do céu é sinal de que somos, estamos e continuaremos abençoados. E as eleições do domingo são as eleições do bem contra o mal. Só ele, e não qualquer outro dos candidatos a Belém, está do lado certo da história. Eu sou a voz do património dos portugueses de bem e trago comigo todas as histórias de Portugal. Chegou mesmo a declarar. Segundo Matoso, a identidade nacional, que é de domínio político e que serve às elites, é que nos faz sentir portugueses. Na diversidade da cultura, existem confrontos que vão ajudar a definir quem somos realmente, para onde vamos e de onde vimos. A partilha de cultura, a reconstrução cultural, é que vai criar a nossa identidade nacional. Para Matoso, a visão histórica, simbolismos ligados a guerras, a reis, até à religião católica, como por exemplo a aparição de Jesus na Batalha de Ourique, que trouxe proteção às espadas e ao reino, são factos criados e difundidos para a população portuguesa, com o objetivo de criar um nacionalismo que é benéfico para as elites. Tal como para Matoso e para Benedict Anderson, a nossa sociedade é imaginada. E Matoso faz referências a isso quando o rei Dom Manuel pergunta, portanto isto é uma ocasião em que o rei Dom Manuel pergunta a uns pescadores se eles eram portugueses. E o que é que eles responderam? Eles responderam que não, que eram da Póvoa de Varzim. Segundo Anderson, de facto, só em aldeias pequenas e algumas tribos é possível encontrar comunidades verdadeiras. Comunidades essas em que todos os habitantes se conhecem verdadeiramente. Vamos agora analisar o comportamento do André Ventura, portanto, nessa ocasião, em Guimarães. O candidato do Chega, André Ventura, utiliza o conceito de nacionalismo para ganhar votos no mundo político. Esse nacionalismo que ele defende é aquele que divide nós portugueses dos outros que não são portugueses. O André Ventura do Partido Nacionalista Chega é mestre em enfatizar mitos, lendas portuguesas, em aproveitar-se da história, da identidade para enaltecer o seu partido nacionalista. Assim como utilizar em momentos de crise a construção histórica da identidade portuguesa. Utilizar mitos e momentos históricos para que a elite e o poder político não se definham. É possível verificar isso no excerto disponibilizado, que eu li há pouco, quando Ventura se deslocou ao Castelo de Guimarães. Ele fê-lo com o oportunismo de um símbolo considerado bastante importante para os portugueses e para a história de Portugal e, obviamente, para a identidade nacional. Do Castelo de Guimarães, disse, ecoar a voz que lhes diz, não desistam. E perante este castelo eu me ajoelho em memória de Portugal, dando a entender aos portugueses que ele é o escolhido para o poder político, pois ouviu um eco que disse para não desistirem na demanda pela luta do poder. Utilizando factos considerados religiosos e que fazem parte da nossa cultura corriqueira, como, por exemplo, utilizar a chuva como um método de bênção para servir os interesses daquela elite, daquele partido político. A chuva que cai hoje do céu
É sinal de que somos, estamos e continuaremos abençoados. E as eleições do domingo são as eleições do bem contra o mal. Em jeito de conclusão, e de acordo com Anderson, com Benedict Anderson e as comunidades imaginadas, de facto só em aldeias pequenas e algumas tribos é que é possível encontrar comunidades que sejam verdadeiras. Comunidades essas em que todos os habitantes se conheçam verdadeiramente, em que saibam os nomes uns dos outros, em que tenham, portanto, uma noção de quem é que vive nessa comunidade de verdade. Um dos objetivos da comunidade imaginada é criar a impressão de que um indivíduo que viva no Alentejo tem alguma coisa em comum com um outro indivíduo que vive em Coimbra. Criando assim uma espécie de identidade comum, sem saberem o nome um do outro, ou a idade, ou a profissão. E muito provavelmente esses dois indivíduos nunca se irão cruzar. Está aqui a bibliografia, eu vou deixar também no canal, para depois alguém, se quiser pesquisar, fica disponível. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar comentários ou se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, está tudo ok. Ou então pedidos para outros trabalhos. Muito obrigada.